Como é que foi que você encontrou o Christian? Que aí volta na nossa primeira pergunta. Era legal saber um pouco antes, né, irmão? Nisso, rapaz, porque é uma história da zoa, mano. Por favor, contar, conte. né? Tem tempo. É o Aqui seguinte, podcast é nosso. tava uns amigos lá, que hoje são meus amigos também, que no tempo era influenciador, a gente já acompanhava. Aí eu falei, rapaz, ele tava lá no bairro, em um bar, que era um bar que era um pouco referência, a galera gostava de frequentar. Aí eu chamei eu tava de castigo nesse dia, velho. O que você Tava tinha até aprontado? relembrando com meus tios. Esse meu tio que eu morava junto comigo, eles me botaram de castigo, porque na época eu não podia jogar Free Fire, eu joguei escondido. Beleza. Aí ele me botou de castigo por causa do que Tá eu joguei jogando Free Fire. né, moleque? Pronto, Não vai Igor. sair. Mas porque você gostava muito do Free Fire? Gostava, aí ficava maluco. Joga pra caralho. Gritando, eu Tipo, gritava. joga muito. Não sei o que, dentro de casa, a avó assistindo, uma zoada da pó e voava sandália, pro. Aí fiquei maluco, gritando pra pôr dentro de casa. Aí me botou de castigo. Fiquei maluco, gritando pra porra. Aí nessa